Muito boa tarde, ministros, companheiros do Corpo Místico de Cristo, o nosso Salvador. É uma bênção e grande privilégio estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês um momento de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a esse tempo final. Leiamos em Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 ao 8, onde nos diz: E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Ruben 12.000 selados, da tribo de Gade 12.000 selados, e assim continua enumerando 12.000 selados de cada tribo. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O mensageiro a Israel. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Aqui temos quadro como o que vimos. Nós temos aqui um quadro como o que vimos no Antigo Testamento. Versos, capítulo 9 de Ezequiel. Clamou em meus ouvidos com grande voz, meus ouvidos com grande voz, dizendo: E cada um traz em sua mão seu instrumento para destruir. Então gritou em meus ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras da mão. E eis que vinha 6 homens a caminho na porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram, se puseram junto ao altar de bronze, e a glória de Deus e a glória do Deus de Israel se levantou sobre o querubins, o qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao Senhor vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura, e disse-lhe: O Senhor passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E os outros, disse ele, ouvindo eu: Passai pela cidade. Após ele feri, e aos outros disse ele, ouvindo isso eu: Passa pela cidade. Após ele feri, não poupe vossos olhos, nem vos compadeçais. Nesta passagem podemos ver ao varão
vestido de linho, com o tinteiro de escrivão em sua cintura. Este é o Espírito Santo. Jerusalém seria destruída mais adiante. Em outras ocasiões tinha sido destruída, mas agora isto vai ter o pleno cumprimento na destruição que o general romano Tito Vespasiano vai realizar. E o varão vestido de linho com o tinteiro de escrivão em sua cintura, sendo o Espírito Santo, primeiro tem que selar. Os que vão escapar, isso o Espírito Santo fez no dia de Pentecostes, e daí em diante começou a selar com o batismo do Espírito Santo. E depois, quando veio a destruição a Jerusalém, no ano 70 da era cristã, essas pessoas que receberam o Espírito de Cristo, os quais vêm a ser crentes em Cristo, encontramos que tem a ordem da parte de Cristo de que, quando visse Jerusalém cercada de exércitos, então entendiam que tinha chegado o tempo de destruição em Jerusalém e fugissem de Jerusalém. Fugissem de Jerusalém porque tinha chegado o tempo para a sua destruição. Ou seja, que tinha chegado o tempo para o cumprimento de São Lucas capítulo 19, versículos 41 em diante, onde diz: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto dos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conhecestes o tempo de tua visitação. Vejam, Cristo está profetizando de acordo com Ezequiel. Havia também profetizado, e outros homens de Deus, como o profeta Daniel no capítulo 9, tinha revelado que o anjo Gabriel lhe tinha revelado todas estas coisas que iriam acontecer, e que na metade da semana número 70 seria tirada a vida do Messias, e depois disso o templo seria destruído. Vejam, tudo isso estava na profecia bíblica. Jesus deu a conhecer que estas coisas iam acontecer, porquanto não conheceram o tempo de sua visitação, da visitação divina em carne humana na pessoa de Jesus, que é Emanuel, Deus conosco, Deus no meio do seu templo, Israel. E agora podemos ver o que aconteceu naquele tempo. O templo físico foi destruído. Lembrem que no capítulo 24, versículo em diante, perguntam a Jesus: quando acontecerem essas coisas? Quando serão estas coisas?
que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas que fazem a Cristo, o qual Cristo responde aos seus discípulos. Agora encontramos que isso foi para a primeira vinda de Cristo e logo a vinda do Espírito Santo sobre os crentes da primeira vinda de Cristo, os quais receberam a parte espiritual. Se começou a receber a parte espiritual do programa de redenção. Começaram. E ainda se continua recebendo a parte da adoção na esfera espiritual, mas temos a promessa de que também vem a adoção da parte física, onde os crentes em Cristo vão ser transformados, os que estiverem vivos e os que morreram fisicamente vão ser ressuscitados em corpos eternos. E vejam, isso é para a segunda vinda de Cristo. Assim como houve ali um precursor, Deus enviou um precursor nesse tempo final, o qual reconhecemos como o reverendo William Branham. E conforme a como ele disse, que será a vinda do Senhor, assim vai se cumprir. Como se cumpriu a primeira vinda de Cristo, se cumpriu como João Batista disse que seria, e o identificou. E agora, assim como aconteceu ali, que foram selados antes da destruição de Jerusalém, os que escapariam daquele juízo para esse tempo final, encontramos que Apocalipse capítulo 7 aponta que haverá um anjo, um mensageiro que vem com o selo de Deus vivo, um mensageiro que sube de onde nasce o sol, que sobe do nascente do sol e virá com o selo do Deus vivo com o Espírito Santo para chamar e juntar os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Este é o único que poderá realizar esse trabalho, porque virá com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo, e consequentemente isso será a obra do Espírito Santo prometida para o último dia, para com os judeus ou os hebreus, para chamar as relíquias, estes escolhidos do povo hebreu, que virão a ser os que ajudarão a igreja, os que estarão sempre seguindo também o Cordeiro, e serão, como nos diz no capítulo 14, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escritos o nome do seu pai, e o nome do seu pai escrito na fronte, na testa. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que respondem com as suas harpas, e estavam entoando um cântico
novo diante do trono e diante dos 4 animais e anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, ou seja, com grupos religiosos. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem ao Cordeiro por onde quer que ele vá. Esses são os redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Em suas bocas não foi achada mentira, pois são sem mancha diante do trono de Deus. Aí estão, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Aí estão os 144 mil que foram chamados e selados com o selo do Deus vivo. Não pertencem à igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. É por isso que tem que passar pela grande tribulação e morrer. E depois, no final da grande tribulação, ressuscitarão para estarem no reino milenial com Cristo e a sua igreja, realizando o trabalho como os eunucos em um palácio, como assiste a rainha. Como os eunucos no palácio assistem a rainha. É importante esse grupo, mas o grupo mais importante é a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, porque ela é a rainha e Cristo é o rei. Os 144 mil são como os eunucos que o servirão no reino do Messias. Eles escutarão em seu devido tempo o que da parte de Deus estará sendo falado pelo anjo que vem com o selo do Deus vivo e serão chamados diretamente de Deus por meio do Espírito de Deus, onde os ministérios dos anjos do Filho do Homem, que são enviados com grande voz de trombeta para chamar e juntar os escolhidos, os 144 mil, de São Mateus, capítulo 24, versículos 31, vejam, são os ministérios de Moisés e Elias que estarão operando para o chamado de 144 mil hebreus. É por isso que em Apocalipse aparecem os ministérios de Moisés e Elias. Depois do capítulo 10 de Apocalipse, o capítulo 11 já aparece o ministério profético operando. Mas no capítulo 10, o anjo forte que desce do céu, que é Cristo, o anjo do pacto, vem com o livrinho aberto na mão para trazê-lo para a sua igreja e entregá-lo à pessoa correspondente para que o revele à sua igreja. E isso é depois que Cristo tiver terminado o seu trabalho de intercessão no céu, ou seja, até que tenha entrado até o último escolhido no corpo místico de Cristo. No tempo do reverendo William Branham,
E através do reverendo William Branham se cumpriu isto tipologicamente, ou seja, veio a ser tipo o que aconteceu lá do que Deus vai fazer neste tempo final, esteve se refletindo. Por isso, para que se refletisse tudo o que Deus vai fazer nesse tempo final, teve que o Espírito Santo está nele operando a terceira etapa. E ele fala de três partes que a terceira etapa tem, e diz que já duas se cumpriram. A página 471 do livro dos selos. No final, e ele está falando aí da visão da carpa. Então, quando ele está tentando colocar o fio ou o cadastro no sapatinho de bebê, que representa a sétima era pentecostal, e o anjo disse, e ele não podia, e o anjo diz: estás tentando, mas está fazendo errado. E virou, e então viu que pelo outro lado, que era o que estava com um metal envolvido, reduzido para poder entrar, como os cadastros, os cordões dos sapatos, que as pontas têm algo plástico ou de metal para que possa entrar. Então a voz lhe disse, nisso a voz me disse: não podes ensinar estas coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, deixe-os. Então me elevou e me colocou em um lugar muito elevado, onde havia uma reunião e parecia uma carpa, um tipo de tenda. Parecia uma tenda ou um tipo de catedral. E eu olhei e assim, parado do lado, parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno. Se é uma carpa gigante, um quartinho, parece uma caixinha de fósforo. E esta luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. Se estava mais acima, vejam que ele foi subindo de etapa em etapa, de dimensão em dimensão, e subiu da era ou etapa a era ou etapa pentecostal, e daí subiu mais acima. Mas depois daí, lá em cima foi que ele viu uma grande carpa catedral. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. Ou seja, ele estava falando a alguém mais. Falou a cada mensageiro em cada era, sempre subindo mais acima, de era em era, até que sobe aí, no mais alto do corpo místico de Cristo, que é a era de ouro da igreja. Já saiu da sétima era. É preciso buscar
Onde la está columna de fuego a en coluna el de cuerpo fogo no místico de corpo Cristo. místico de Cristo? No está en la primera edad, Não no está na está en la primeira segunda, era, tercera, cuarta, quinta o séptima edad, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima era, hasta que le corresponde colocarse esteve subindo até que corresponde se colocar la parte más na alta parte mais alta de la iglesia del Señor da igreja do Senhor Jesus Cristo, que corresponde al que lugar corresponde ao santísimo lugar santíssimo espiritual de do Cristo, templo espiritual de la Cristo, edad de oro, a la era edad de ouro, a era de la pedra angular edad e a era de que coroa, corona que a coroa la iglesia. a igreja. A la pirámide de Egipto no le pusieron la A piedra pirâmide do Egito não colocaram a pedra angular, y a la dispensación de la ley e a dispensação da lei no le pusieron la piedra não angular, puseram la a pedra rechazaron. angular, a rejeitaram. A la iglesia del Señor Jesucristo A igreja do Senhor Jesus Cristo le es colocada la piedra angular é colocada a pedra en el día angular postrero. no último dia. Eso es la venida Isso é a del vinda Señor do Senhor, con todo el programa com todo que Él tiene o programa en que Ele esa parte realiza nessa de parte su cuerpo místico deste corpo místico de crente. y por consiguiente toda promesa E, consequentemente, fue hecha para ser cumplida en la toda iglesia, promessa fue cumplida, correspondente ao último dia corresponde corresponde a este tempo final. por consiguiente E, consequentemente, toda promessa que foi feita para ser cumprida na igreja e não foi cumprida correspondente a este tempo final, consequentemente, todas as promessas correspondentes ao último dia para a igreja serão realizadas na era de ouro da igreja, já não em uma era passada, nem na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era. Ele passou por essas eras e fez a obra correspondente a cada era por meio do mensageiro de cada era. Para o nosso tempo, a promessa é que Deus enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. Não há outro lugar onde pode enviar a não ser a era que está vigente em nosso tempo, a era de ouro da igreja do Senhor. E a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem, foi parcialmente manifestada através do reverendo William Branham. Essa etapa já passou, foi a etapa que precursou tudo o que Deus estará fazendo em nosso tempo. Assim como Cristo se refletiu nos profetas de Adão em diante, tanto a sua primeira vinda como a sua segunda vinda, Cristo se refletiu tanto, sua primeira vinda como a sua segunda vinda, desde Adão até o reverendo William Branham, para esse tempo final. Ele vai cumprir o que corresponde ao nosso tempo. Algumas pessoas podem pensar que o reverendo William Branham tem que ressuscitar para cumprir o que foi dito que ele ia fazer. Isto é um caso como o do profeta Elias Tisbita, ao qual Deus disse lá no Monte Sinai, ou Monte Horebe, que descesse e fosse, foi com a voz do assovio suave que lhe disse que fosse e ungisse Azael por rei da Síria, Jeú por rei de Israel e Eliseu por profeta em seu lugar. Elias desceu do monte
de camino, pasó E enquanto ia a por donde caminho, estaba passou por onde estava la hacienda donde vivía Eliseo. o sítio onde Eliseu Allí se vivia. detuvo, Ali parou, echó su manto sobre Eliseo, lançou seu manto sobre Eliseu, y Eliseo le dice: e Eliseu disse: espera que yo vaya y me despida de mi espera que eu vá e me despeça de minha família. Él le dice: ¿qué te he hecho yo? E ele disse: o que eu te fiz? Luego, Depois, más adelante, mais adiante, quando Deus quiso llevar a Elías, quis levar Elias, ya Eliseo lo sabía. Eliseu já sabia. Tuvo un buen entrenamiento Teve de no bom sabemos treinamento cuánto tiempo de não sabemos quanto tempo para el ministerio para o ministério que Deus tinha colocado nele, se iba a ser se ia ser profeta no lugar de Elias, sucessor de Elias, com quem era a pessoa com a qual podia aprender melhor? Pois com o profeta Elias. E agora encontramos que quando Elias já tem que ir, não tinha ungido Azael por rei da Síria, não tinha ungido também Jeú por rei de Israel, estava somente Eliseu com ele. Em uns dias, não sabemos quanto tempo, e depois, e visitando os grupos dos filhos dos profetas, ou seja, que o relacionou bem, o apresentou bem, preparou bem o caminho. Esse era o mais importante que ele tinha que preparar. E depois que tem que ir a um certo lugar, porque ele disse, eu vou a um certo lugar, e disse a Eliseu: fica aqui, fica com os filhos dos profetas e vai ficar bem. Não estaria melhor que com o seu mestre, mas não melhor que com Elias, não melhor que com o seu mestre. Dizem a Eliseu, os filhos dos profetas: sabe que hoje vai tirar do meio de ti Deus a Elias, o teu Senhor? E ele diz: sim, eu já sei. Silêncio, fique em silêncio. Passa em outro lugar. Elias visita os filhos dos profetas desse outro lugar e vão receber. E aí recebem também Eliseu. E Deus diz a Elias: vai ao Jordão. E Elias diz a Eliseu que ficasse ali. Os filhos dos profetas voltam, os de outro lugar também. Sabia que Elias ia nesse dia? Dizem a Eliseu: sabes que hoje Deus tirará o teu Senhor do meio de ti? Eliseu diz: sim, já sei. Guarda em silêncio. E Elias diz: Deus me envia ao Jordão, fique aqui. É como dizer: fica aqui, você vai ficar descansando. Podes comer bem, tranquilinho, vão te atender bem. Mas Eliseu não estava procurando estar bem. O que queria era estar ao lado de Elias, seguindo Elias. Para isso ele tinha nascido, para ser o sucessor de Elias. E quando vão caminhando, Eliseu diz: não, eu não te deixarei. Onde quer que tu fores, eu vou contigo. Não te deixarei. Ele está falando como Ruth, a moabita: não me rogue que te deixe, porque não te deixarei.
Onde quer que tu fores, eu irei contigo. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E onde você morrer, ali morrerei eu também. Eliseu não ia deixar Elias. E lembrem que Elias também tipifica Cristo. E Eliseu representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja não vai deixar a Cristo. A igreja não vai deixar Elias. E agora, quando corresponde a Elias passar o Jordão, diz-lhe: peça o que tu quiseres que eu faça. Vamos verificar aqui. Miguel, isso está a passagem de Jordão para ver a parte de onde ele se encontra para cruzar o Jordão. Aí pelo 18, 19 de 1 de Reis. Quando Elias pergunta a Eliseu que peça o que ele queira, Segunda de Reis, capítulo 2. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias em um redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse também: eu bem o sei, calai-vos. E ele disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E vinieron 50 varones de los hijos de los profetas e se pararam delante de E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam de frente deles, de longe.
E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e o dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me virdes, quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo se separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O rapto de Elias, vejam, era e em um programa divino. E Eliseu tinha a ver Elias sendo raptado, para que viesse uma dupla porção sobre ele. Agora encontramos Eliseu atento a tudo que fazia, e dizia Elias. E para onde Elias ia, para ali ia Eliseu também. É importante, já que Elias seria raptado, o que nos fala também que para esse tempo haverá um rapto, carros de fogo, carros de cavalo, carros de fogo, levarão a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Agora, o ministério de Elias, pela quinta ocasião, está ligado ao povo hebreu, e ao ministério de Moisés novamente, porque esses são os ministérios dos anjos do Filho do Homem, enviado para chamar e juntar 144 mil hebreus. Isso é conforme ao capítulo 7 de Apocalipse, e capítulo 14, e São Mateus, capítulo 24, versículo 31. O reverendo William Branham diz que o que é o sétimo selo para a igreja é a sétima trombeta para Israel, que são Moisés e Elias. Eles são os que soam a trombeta para chamar e juntar 144 mil hebreus. Vem com a grande voz de trombeta para chamar Israel. E sendo que o que é a sétima trombeta para os judeus e o sexto selo para os judeus, é também o sétimo selo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se é o mesmo, quem tiver o sétimo selo, sem saber, vão ter o sexto selo com eles, e vão ter a sétima trombeta também. Mas primeiro corresponde à igreja do Senhor Jesus Cristo, que é, e depois daí virá a bênção para Israel. Israel está esperando Elias. Elias virá pela quinta vez. Portanto, Israel está na expectativa. Vocês já viram bastante coisas acontecendo,
e continuarão sucediendo acontecendo hasta que se complete até que se todo el complete programa divino. todo o programa divino. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que estar lista A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que estar pronta obtener e la obter resurrección de los muertos creyentes a ressurreição dos mortos crentes em Cristo y la transformación e a transformação de los vivos para dos poder vivos para salir poder de esta dimensión saírem desta dimensão terrenal. terrena. Por lo tanto, lo primero es la iglesia Portanto, primeiro, del Señor na igreja do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo, Y luego e depois el pueblo hebreo. o povo hebreu. El ángel O anjo de Apocalipsis capítulo 10 de Apocalipse 10 es el mensajero de Israel, es el ángel del pacto. é o mensageiro de Israel, é o anjo do pacto, é Cristo, o mesmo que deu a lei no Monte Sinai, Pero él viene mas ele vem por su iglesia por sua igreja, en su venida em sua vinda, para la transformación de los vivos, para a transformação dos vivos e a de los creyentes que han partido. ressurreição dos crentes que partiram, para o qual tem que dar fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, Lo cual está o prometido que qual será está prometido que será en el cumplimiento no cumprimento de la visión da visão de la carpa, da carpa, en donde la tercera etapa, esa segunda, onde esa a terceira parte etapa, esta terceira de la etapa, tercera etapa, porque da la terceira etapa, porque a terceira etapa tiene tem tres partes. três partes. Dos ya se cumplieron. Duas já se cumpriram El reverendo William Branham. no reverendo William Branham, Pero el reverendo William Branham mas o dice, reverendo William Branham disse: pero hay una. En el séptimo sello, página, en el libro de los sellos, no livro dos selos, página 4, 471, dice que el cañón sabino, diz: e lá no Cânion Sabino ele me disse, esta é a terceira etapa, o sea, ou seja, la espada es la a palabra, espada é a palavra, o sea, ou seja, la labor é o trabalho o lo que es hecho con la palabra, la espada, ou o que é feito com a palavra, a espada do rei, a espada de Deus, a espada de Cristo, o rei dos céus e da que es terra, su palabra, que é a sua palavra siendo colocada sendo colocada en la mano y la boca na mão, de un hombre, na boca de um y él homem, hablando, e ele falando, y las cosas e as coisas ocurriendo. La acontecendo palabra creadora. na palavra criadora. Allá en el cañón Sabino y allá en el cañón E Sabino. lá no Cânion Sabino, ele me disse: Esta es la tercera esta etapa. é a terceira etapa. Hay tres cosas muy grandes. Tem que três componen coisas muito la grandes tercera etapa. Una de ellas se abrió ayer. que Otra hoy. comportam a terceira etapa. Uma se Y abriu queda ontem una que no puedo, e outra hoje, y queda una e que tem no uma puedo delas interpretar, que não pode porque está en interpretar, un idioma. porque está em um idioma desconhecido. Por lo tanto, las otras dos Portanto, as outras duas anteriores fueron em inglês. foram em inglês. La tercera A terceira parte de la parte tercera etapa da terceira etapa es en otro idioma. é em outro idioma. En las primeras dos partes Nas de la primeiras tercera duas etapa, partes da terceira etapa, desta terceira etapa, fueron hablando falando la palabra creadora, a palavra criadora. idioma. Em que idioma? Em inglês. Pero ahora Mas agora, a última parte da terceira etapa está está en un idioma que él no em conocía. um idioma No era su idioma. que ele não conhecia, não era o seu idioma. Una de ellas se abrió ayer, Uma se abriu ontem, otra hoy. outra Y hoje, queda una e que no resta puedo interpretar, uma que não pode porque está en un interpretar, idioma desconocido. porque está em um idioma Porque tem um desconhecido. Desconocido. Pero estuve allí parado y la miré y lo miré directamente. Mas estive ali em pé e olhei diretamente, essa é a terceira etapa, o que Y el vem, Espíritu Santo de Dios. e o Espírito Santo de Deus, O sea que es ou seja, que el é Espíritu Santo o Espírito Santo llevando a cabo realizando esa obra, essa obra, llevando a cabo realizando esa tercera etapa, essa terceira etapa, lo que viene. o que vem.
ó irmão. Por isso foi que todo o céu esteve em silêncio. O que causou silêncio por meia hora em Apocalipse capítulo 8, versículo 1? Quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio no céu como que por meia hora, para que o mistério do sétimo selo seja conhecido, o qual foi aberto no céu, tem que essa terceira parte da terceira etapa esteja falando nesse idioma desconhecido, falando, revelando esse mistério, revelando os sete trovões. Isto será os sete trovões falando, o Espírito Santo falando em sua igreja e dando a conhecer todas estas coisas que correspondem a essa terceira parte da terceira etapa. E a terceira etapa será esta parte da terceira etapa será em uma grande carpa catedral. Não pode desligá-la da visão da carpa que foi mostrada ao reverendo William Branham. Portanto, o sétimo selo e a sétima trombeta é o mesmo, disse o reverendo William Branham, o mesmo que é o sétimo selo para a igreja, é a sétima trombeta para Israel. E, consequentemente, o mesmo que é o sétimo selo para os gentios é o sétimo selo para Israel. Portanto, a pergunta é: quando esta terceira etapa vai se cumprir toda a sua plenitude? O reverendo William Branham disse que será em certo lugar, em uma grande carpa catedral. E se diz, se tem precursor do sétimo selo sendo precursor da vinda do Filho do Homem, da vinda do Senhor, com os seus anjos, como Moisés e Elias. Então, vamos para que logo isto seja feito uma realidade. A visão da carpa, onde temos a promessa de que haverá uma grande manifestação da parte de Deus. Na página 471, que havia lido a vocês que o reverendo William Branham foi elevado a uma dimensão mais acima, e ali viu uma grande carpa catedral e todas as coisas que estavam acontecendo ali. E ele disse: tem uma coisa que não pude interpretar, porque está em um idioma desconhecido. E diz que o Espírito é o Espírito Santo de Deus, ou seja, que aí está o Espírito Santo falando, estará falando em outro idioma. Ele conhece todos os idiomas. Ele estará no último dia falando como em cada era, falando em diferentes idiomas, porque tem que falar no idioma do mensageiro de cada era. E se o sétimo selo, na terceira etapa, e a terceira parte da terceira etapa diz que em nosso idioma, então, se é em outro idioma, onde tinha que estar falando em outro idioma?
y será el Espíritu Santo a través e será o Espírito Santo, de otro idioma através de outro idioma, que estará hablando falando el instrumento que él tenga para esa labor. no instrumento que ele tem para esse trabalho. Está más sencillo para entender. Aí está mais simples para entender. Bom, para mim tem sido uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião, Dándoles testimonio de estas dando-lhes cosas testemunho dessas coisas prometidas que para estão suceder. prometidas para El acontecer. mensajero a Israel, O mensageiro a Israel, Cristo, el ángel del pacto, Cristo, anjo do el pacto, Espíritu Santo, o Espírito Santo, el cual siempre usa o qual sempre usa instrumentos, hombres, homens, y el idioma del hombre e o idioma do homem que esté usando que esteja usando será el idioma a través del cual o idioma através do el qual Espíritu Santo o va a estar Espírito hablando Santo estará falando las as coisas a la correspondentes labor que estará haciendo ao a trabalho través que estará de ese- realizando através desse homem. el mensajero de Israel. O mensageiro é Israel. Pero no viene por ellos, Mas ele não vem viene por por su eles, iglesia. vem por sua Por igreja. lo tanto, estará hablando primero a su iglesia. Portanto, estará E essa falando será a voz a sua igreja, isso será a de voz Apocalipse capítulo 10, de Apocalipse hablando 10, como león, falando como leão, y siete truenos e emitiendo 7 sus trovões voces. emitindo as suas Y los vozes. truenos son las que tienen el secreto E estes são os que têm o segredo da revelação del séptimo sello. do sétimo selo. Para poder obter o conhecimento, a revelação do sétimo selo, estaremos ouvindo o anjo forte que desce do céu, a voz de Cristo e Espírito Santo em outro idioma, que não seria o inglês, em outro idioma, no qual não havia através dos mensageiros das eras. E estará abrindo o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do anjo forte que desce do céu, o mistério. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos e os use grandemente em sua obra neste tempo final. E à noite estaremos novamente aqui com vocês para o tema correspondente que tem a ver com a mensagem a mensagem consiga para mim o que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, ouça o que o Espírito Santo, o que o anjo do pacto, o que o anjo do Apocalipse 10, que é o Espírito Santo, que é Cristo, o mensageiro de Israel, diz. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Deixo com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim, novamente.